Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, com vocês, para mais um encontro, mais um nivelamento, mais uma matemática. Vamos lá. Vamos para a nossa aula de pontuação, focando o quê? A vírgula. E aí, você sabe Dúvidas fazer o uso ou não, corretamente quando empregar vírgula? Então, amadinho, não saiam daí não. Vamos lá para nossa temática. Aula 7.1, pontuação, emprego da vírgula. Nossa árvore do conhecimento. Lembra quando chegava assim, ó, mais um conteúdo para armazenar no seu HD? Então aqui, né? Como é que está a vírgula na cabeça de vocês, né? Quando vocês vão aí utilizar o emprego da vírgula, vamos ver. O presidente compareceu à reunião acompanhado da secretária, do diretor e do coordenador. Exatamente. Olha, aqui você tem o presidente comparecia à reunião, acompanhado da secretária e do diretor e do coordenador. O que você observou? O que você observa? Ó, o presidente compareceu à reunião, acompanhado da secretária, do diretor e do coordenador. E a outra aqui, ó, o presidente compareceu à reunião, acompanhado da secretária e do diretor e do coordenador. O que você observa? Na primeira, presta atenção, ele acompanhou o quê? Duas, né? Olha bem aqui, ó. Compareceu à reunião. Tá aqui, vou colocar o azulzinho, né? E você tá vendo aqui, acompanhado da secretária, tá? Do diretor e do coordenador. E na outra, tá dizendo o seguinte, né? Acompanhado da secretária e do diretor, acompanhado da secretária do diretor e do coordenador. Então, você percebe aqui que há uma necessidade da vírgula para a gente saber, né? A ver se é só uma pessoa ou se é mais de uma pessoa, tá certo? Aí vai, vai enumerando, não é mesmo? Então, a pontuação é necessária para qualquer tipo de texto escrito. Se o autor quer se fazer entender e deseja passar clareza naquilo que ele pretende apresentar ao leitor. Então, você vai analisar essas duas frases do emprego, que tanto que a vírgula está entre acompanhada da secretária e a outra ficou logo após a reunião, mas foi empregada apenas uma vírgula. O que você entende dessas duas aí? E aí o uso da vírgula muda totalmente o sentido do que você quer transmitir. Por isso que é necessário analisar bem. Olha só, o presidente compareceu à reunião acompanhado da secretária, do diretor e do coordenador. Quando eu observo, parece a mesma coisa, mas vejam a segunda. O presidente compareceu à reunião acompanhado da secretária, do diretor e do coordenador. Viu só? Conseguiram? Perceberam aí a diferença? Então, mande aí pra gente tudo anotadinho, beleza? E vão tomando nota. Vamos embora. O diretor, os assessores e os coordenadores se reuniram ontem à tarde. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? Aqui a vírgula foi usada para separar, né, no caso, os termos da oração, no caso, o sujeito, né? Que aqui você percebe que nós temos aqui o sujeito composto, né? O diretor, os assessores e os coordenadores. Belezinha? Eles chegaram cedo, discutiram o assunto, resolveram tudo. Então, aqui nós temos o período composto, né? Composto por coordenação. Ó, eles chegaram cedo, é uma oração. Discutir o assunto é outra oração. E resolveram tudo. Estão ligando as orações independentes. Lembra lá das orações coordenadas assindéticas?
Muito bem. Necessitamos adquirir canetas, papel, borrachas, lápis. Então, aqui, separando termos, né? Os objetos, ó. Caneta, tá enumerando, ó. Papel, borracha e lápis. Então, olha só, muito importante que você tem que anotar. A vírgula deve ser usada para separar enumerações, no caso, caneta, papel, borracha e lápis. Termos, ó, o diretor, os assessores e coordenadores, no caso aí, né? Ó, separando os termos, são os núcleos do sujeito composto e as orações independentes, né? Chegaram cedo, discutiram o assunto, resolveram tudo. Beleza? Vamos dando sequência. A vírgula deve ser evitada antes da conjunção aditiva e. A coordenadora e os gerentes se reuniram ontem à tarde. O que nós temos aqui, né? Aqui, ó, eu tenho um termo que está ligando, né? No caso, eu tenho uma preposição. Que preposição? Mas eu tenho a conjunção. A conjunção. O E é um elemento, né? Conector, liga, né? Termos com a mesma função. Então, eu tenho coordenadora e tem um gerente, eles são núcleos, núcleo do sujeito, não é mesmo? Então aí tá ligando o termo. Aqui eu não posso usar a vírgula, tá certo? Pede para evitar, inclusive, né? Porque se nós observarmos, muitas vezes a escrita vem assim, você escreve a coordenadora, vírgula, e os gerentes se reuniram ontem à tarde. Então, aí não pode, desnecessário. Nesta coordenadoria, os professores podem trabalhar e estudar. Aqui nós temos uma oração, né? Que a gente fala assim, de ordem indireta, tá certo? Ela começou no caso, pelo adjunto adverbial, né? Aí depois que foi ser falado, se fosse na ordem direta, os professores podem trabalhar e estudar nesta coordenadoria, tá certo? Nesta coordenadoria é um adjunto adverbial. Se aparece primeiro, há necessidade de colocar a vírgula. Se ficasse para no final da oração, a vírgula teria que ser evitada. A vírgula deve ser usada antes, quando o conectivo e liga orações com sujeitos diferentes. Os funcionários reclamavam e a direção atendeu. O que nós temos aqui neste exemplo? Ó, eu tenho dois sujeitos, tá certo? Aqui, ela é obrigatória usar, porque os funcionários reclamavam. Então, quem é o sujeito de reclamavam? Os funcionários. Aí pronto, acabou a oração, vírgula. E a direção atendeu. Quem é o sujeito da ação atender? A direção. Então, neste caso aqui, ó, o E é obrigatório, porque eu tenho um sujeito diferentes, né? Eu tenho um sujeito para reclamar e tenho um sujeito para atender. Conseguiram perceber a diferença aí, pessoal? Tá? A vírgula deve ser usada antes quando o conectivo E tem valor consecutivo ou enfático. Os trabalhadores se reuniram, discutiram e decidiram como agir. Chegou e viu, e lutou e venceu finalmente. O que você está observando aqui nas orações? Na primeira parte, né, você está dando valor de consequência, né? Está dando uma continuidade. Ó. Os trabalhadores se reuniram, discutiram e teve uma consequência. Decidiram como agir. Por isso que tem o valor consecutivo. O enfático, olha só, para dar ênfase, amadinho. Chegou e viu, e lutou, e venceu, tá bom? Aí a vírgula é usada com valor consecutivo e enfático. A vírgula deve ser usada antes da conjunção E com valor adversativo.
Já são 10 horas e a reunião ainda não terminou. Então, Ideia contrária, né? Exatamente, de oposição. Poxa, já tá tarde, né? Já são, olha só, já são 10 horas. Aí esse ezinho, né? Ó, ele não tá no valor de adição, mas sim de adversativo, tá certo? Então, eu poderia substituir esse e por mais, porém, tá certo? Ó, então, quando você encaixar o mais e o porém, já sabe que esse e tem valor o quê? Adversativo. Então, o uso é obrigatório da vírgula. Não se usa a vírgula antes do conectivo ou. Não sei se ele trabalha ou estuda. Então, aqui, vírgula jamais, tá? Não sei se ele trabalha ou estuda, que normalmente tem, né? Não sei se ele trabalha, vírgula, mas aí vocês já sabem agora que não se utiliza a vírgula. A vírgula deve ser usada antes das conjunções adversativas e conclusivas. Aí você vai ter que lembrar quais as conjunções adversativas dão ideias contrárias, opostas, né? Oposição. Conclusivo, o próprio nome já diz, conclusão. Eu estudei matemática, logo posso lhe ajudar a entender os números. Então, ó, esse logo aí, ó, portanto, logo, dá uma ideia de conclusão. Ele sempre se dedicou à empresa, porém, nunca foi promovido. Já no segundo exemplo, nós temos o quê? Esse porém não está concluindo, mas está dando uma ideia de oposição, né? Adversativa. Ele sempre se dedicou à empresa. Opa, se ele se dedicou, o que a gente espera? Que ele seja promovido. E o que aconteceu? Aconteceu o contrário, né? Porém, isso não aconteceu, né? Porém, nunca foi promovido. Ele sempre se dedicou à empresa, por isso será promovido. Já aqui, já está concluindo. Por isso, ideia é o quê? De conclusão. Quando você faz a leitura aqui, parece ser a mesma coisa, né? Mas aí percebam que a conjunção faz toda a diferença aqui no processo da vírgula. A semântica dela, o Exatamente. sentido, qual a ideia que está passando. A conversa estava agradável, mas já demorava demais. Olha, o que a gente espera? Se está agradável, a gente quer mais que fique. Então, o que aconteceu? Ideias opostas, mas já demorava demais. Se a conversa estava agradável, esse mais aí, ideia, né? Adversativa. Contrária. E aí nós temos aqui para os senhores. Por que eu não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Então, olha aqui na tirinha, né, no último balãozinho, no último quadrinho, na fala, né, de Calvin, eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Então, você pensa mais aí, ideia contrária, ideia oposta, beleza? Então, conjunção adversativa mas. As conjunções adversativas e conclusivas, quando deslocadas, devem ficar entre vírgulas. Ele sempre se dedicou à empresa, nunca foi, porém, promovido. Então, aqui você percebe, né? Veja bem, se for conclusiva, se for adversativa e ela for deslocada, sempre entre vírgula. Então, aqui nós temos, ele sempre se dedicou à empresa. O que nós temos aí? Vírgula, nunca foi, porém, promovido. Esse porém aqui, adversativa, ficou entre vírgula, porque ele está fora da ordem. Ele sempre se dedicou à empresa, será, portanto, entre vírgula aí, o portanto, né, promovido. Então, você percebe que o conectivo ficou entre vírgula porque está numa posição
deslocada. E aí, sempre lembrando das adversativas e das conclusivas. E aí é necessário vocês conhecê-las, né? Na verdade, relembrá-las, que vocês já viram. A conjunção pois, com valor conclusivo, deve ficar entre vírgulas. Ele sempre se dedicou à empresa, nunca foi, porém, promovido. Então, aqui, ó, ele sempre dedicou, a empresa nunca foi, pois, promovido. Eu posso colocar aqui também, tá certo? Na ideia de conclusão. Agora, vamos ver aqui, a conjunção pois com valor explicativo ou causal, né? Que dá a ideia de causa. Pode ou não vir antecedida de vírgula, ó. Ele deverá ser promovido, pois se dedica à empresa. Então, o que apareceu aí? Olha só, esse pois aí já não é de conclusão, tá? Tá dando ideia de explicação ou de causa. Beleza? Muito bem. A vírgula, pessoal, pode ser usada para separar a oração principal da subordinada adverbial. Ele foi promovido porque sempre se dedicou à empresa. Então ele foi promovido, vírgula. Porque sempre se dedicou à empresa. Aqui você está tendo aqui uma oração subordinada adverbial de causa, né? O porquê aí, né? Ele foi promovido embora não se dedicasse muito à empresa. Então, o que você observa aí? Nós temos a oração principal, já sabemos que é um período composto por subordinação e já sabemos que a oração subordinada vai ter a função de um advérbio. É por isso que fala subordinada adverbial. E você já conhece o advérbio, que pode ser de causa, de consequência, de tempo, de finalidade, tá certo? De condição e assim sucessivamente. Ele só será promovido caso se dedicasse muito à empresa. Esse caso aí, ó, é a conjunção que dá uma condição. Que condição é essa? Se ele se dedicar à empresa. Aí o que vai acontecer? Ele será promovido. Ele desenvolveu o projeto conforme nós orientamos. Então, você percebe-se conforme aí da ideia de conformidade, né? É uma oração, né, subordinada adverbial. Vai completar o sentido da oração principal, tá? Então, tem aquela dependência sintática. Ele tem se dedicado muito para que possa ser promovido. Aí você tem aí, ó, para quê? Ó, qual a ideia dessa oração subordinada adverbial? Para quê? Ele tem uma finalidade, não é isso? Então, aí, ó, para quê? E aí a pontuação aí. Ele só assinará o contrato quando receber toda a documentação. Esse quando, qual é a ideia que está dando? Quando eu falo quando, dá a ideia o quê? De tempo, não é mesmo? Então, mas às vezes a gente fala assim, você precisa decorar. Ok, se você conseguir, ok, mas vamos sempre ficar lendo as orações, Isso. ver qual o sentido, qual a ideia que está expressando, tá? Cada conectivo. A vírgula pode ser usada quando a oração adverbial estiver deslocada. Dentro do enunciado, pessoal, vocês com o tempo e com a prática da leitura, vocês vão encaixando, encontrando o lugar de cada uma delas, tá? Nós sabemos que são muitas regras, né? Que são muitos pontos, mas não se preocupem com isso, é porque é necessário que os senhores conheçam. Por exemplo, aqui ele fala, a vírgula pode ser usada quando a oração adverbial estiver deslocada. Então, ele vai perceber aí qual a oração adverbial. Ela que vai estar com a conjunção, embora aí, né? Aí você já sabe, opa, já sei que o embora é uma conjunção. Então, começou pela a oração subordinada adverbial. É claro, né? Que vai, quando terminar a primeira parte,
Ó, embora não se dedicasse muito à empresa, vírgula, viu aí? Ele foi promovido. Quando ele fala deslocada, é quando não está na ordem direta. Qual seria a ordem direta? Sujeito e verbo e seus complementos. Beleza? Isso estou falando do período simples, tá certo? E aqui nós temos uma oração período composto, tá certo? Tem uma oração principal e a oração subordinada que vai completar o sentido da oração principal. Olha lá, solicitamos, caso seja possível, o seu comparecimento a este setor. Então, você percebeu aqui, ó, que já ficou aqui, ó, caso seja possível, né? Nós temos aqui, né, a oração principal e lá a oração subordinada adverbial, ó, caso seja possível, dando uma condição. Conforme nos foi solicitado, estamos enviando todos os documentos. Lembrando sempre, começando, né, com a conjunção, conforme. Os computadores, quando foram introduzidos na empresa, trouxeram várias consequências. O que nós temos aí? Aí você, quando foram introduzidos na empresa. Então, quando aí, né? Iniciando a oração subordinada adverbial. Beleza? Vamos que vamos. A vírgula deve ser usada quando o adjunto adverbial estiver deslocado. O técnico analisou o problema no seu último relatório. Olha só, aqui, ó, nós temos aqui na forma normal, direta, né? Você observou que no primeiro exemplo, né, que não pode colocar depois a vírgula entre o verbo e o seu complemento. Não é assim que a gente aprende? Não pode colocar a vírgula entre o sujeito e o seu predicado. Não é assim? Então, aqui você percebe neste primeiro exemplo. Ó, o técnico analisou o problema no seu último relatório. Olha aqui eu fazendo a questão deslocada. No seu último relatório, vírgula, o técnico analisou o problema. Por quê? Olha só, aqui, ó, aqui ok, aqui também está ok. Só que essa parte aqui tá com a adjunta adverbial, né? Deslocado, fora da ordem. O técnico, no seu último relatório, analisou o problema. Também, ó, tá certo? Tá deslocado também. Ontem os representantes visitaram o sindicato. Ontem os representantes visitaram o sindicato. Aqui, né, quando é curto, né, o adjunto adverbial, aí a vírgula ela fica facultativa, tá bom? A vírgula pode ser, principalmente em frase curta, com adjuntos pequenos. Então, os dois estão corretos. A vírgula deve ser usada quando a oração adjetiva é explicativa. Dr. José Cláudio dos Santos, que é o coordenador do projeto, viajou a São Paulo. Nossa empresa, que foi fundada em 1988, já apresenta um alto faturamento. A natureza deve ser respeitada pelo homem, que é um ser mortal. Então, aí você vai lembrar aqui da oração adjetiva, que tem a função de adjetivo, né? Aí você percebe, vai lembrando do aposto, né? Aquela parte que vai explicar o conteúdo anterior, não é isso? Doutor José Cláudio dos Santos. Qual é a parte que está explicando? Olha só, aqui o aposto, ó. Que é o coordenador do projeto. Pois é, porque eu posso até retirar. Doutor José Cláudio dos Santos viajou a São Paulo. Aí eu, poxa, vou complementar, mas quem é? Pode ter vários, né? Com o mesmo nome, aí, ó, que é o coordenador do projeto. Então, é a parte explicativa, tá bom? E na outra oração tem a nossa empresa. Aí, ó, a empresa que foi fundada em 1988 já apresenta um alto faturamento. A próxima,
A natureza deve ser respeitada pelo homem. Ó, o homem que é um ser mortal. Belezinha? Então, você vai lembrar do aposto explicativo, tá bom? E sempre vai ficar explicando o termo anterior. Que o aposto, na verdade, é uma informação a mais dentro do que você está querendo falar, né? Quando ele fala do Dr. José Cláudio dos Santos, que é o coordenador do projeto, é um adicional para você melhorar, para você dar mais ênfase ali ao doutor, tá? O coordenador do projeto, Dr. Paulo Henrique de Assis, viajou a serviço. Então, agora, né, quem é o coordenador do projeto? Dr. Paulo Henrique de Assis, tá bom? Explicando aqui. Nossa empresa, a maior fabricante de calçados do Brasil, pretende desenvolver outras atividades. Olha, poderia também ficar dessa forma. Nossa empresa pretende desenvolver outras atividades. Mas para explicar qual é o tipo de empresa, né? Qual é a linha que trabalha? Ó, maior fabricante de calçados. Vamos embora. A vírgula deve ser evitada quando a oração adjetiva é restritiva. Os alunos que se destacaram nas Olimpíadas foram premiados. Então aí, ó, tá te dando limite, né? Olha só, os alunos que se destacaram, né? Somente aqueles que se destacaram nas Olimpíadas que serão premiados, né? Ou que foram premiados. E aí, 0, né? Devemos respeitar o homem que trabalha. Então, aqui o respeito somente para aquele homem que trabalha. Ó, tá te dando limite. Só respeita aquele que trabalha. O outro não. Não encontrei os documentos que você me enviou. O único documento que não foi encontrado foi que a pessoa enviou. Então, aquele que foi enviado pela pessoa não foi encontrado. Os estudantes passaram no exame e estão felizes. Então, somente quem estão felizes, os estudantes que passaram no exame. O restante estão tristes. Como vão ficar felizes? Tá certo? Aqui essa imagem está representando, né? Somente os aprovados. Maria João, a vírgula deve ser usada para separar o vocativo. Os senhores lembram o que é o vocativo? Então, aquele chamamento. Né? Ah, amadinhos, presta atenção. Ó, amadinho, oi, amadinhos. Aí eu quando falo assim, né? Vocativo, né? Eu tô fazendo um chamamento. Aqui nós temos deve, senhor presidente, confiar nestas ideias. Então, o senhor presidente é o vocativo, sempre entre vírgulas, né? Isso. Meus caros amigos, não sei se fui claro. Então, meus caros amigos, é o chamamento, vocativo, sempre vírgula. Dr. José Carlos, vem aqui. Sem vírgula é uma afirmação. Dr. José Carlos, vem aqui. Aí já está fazendo o quê? Chamamento. Vai ver que tem uma reunião. Aí tá o Carlos, aí tá o Murilo, aí tá vários médicos, né? Mas, ó, vai ter que chamar um doutor apenas. E aí, pessoal, isso aqui reforça a nossa fala inicial, que a vírgula, dependendo de onde ela for utilizada, ela muda totalmente o sentido do contexto. Olhando aqui, parece a mesma coisa, mas quando eu digo Dr. José Carlos, vem aqui, é uma afirmação, e embaixo, Dr. José Carlos, vem aqui. É diferente, tá? Sujeito e verbo. Os computadores podem acarretar duas consequências. Então, não se pode, né, usar vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, os computadores podem acarretar duas consequências. Qual é o sujeito da oração? Nós temos, né, os computadores, tá certo? Os pandeiros repicavam ao sabor do carnaval. Qual é o sujeito? Os pandeiros. Muitas pessoas preferem o caminho do dinheiro. Qual é o sujeito? Muitas pessoas. Então, não devemos separar com vírgula, sujeito e verbo. Beleza? Agora, verbo e complemento. Também não se deve se colocar vírgula. Os computadores podem acarretar duas consequências. Então, pode acarretar o quê? Duas consequências. Então, essa partezinha aqui é o complemento verbal. Não pode, você não pode colocar uma vírgula aqui, não.
beleza? Nunca no Brasil. Aí nós temos aqui, tá certo? Dando continuidade, ó. Muitas pessoas gostam de quê? De manga. Complemento verbal também, beleza? O pai de Fernanda comprou o quê? Um carro, tá certo? Complemento verbal. Agora, a oração principal e oração objetiva, tá certo? Ele disse o quê? Que não viria. Então, nós temos aqui a oração principal, tá bom? Que não viria é o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá bom? Porque ela está completando sintaticamente o sentido da primeira oração. Por isso que ela é a oração subordinada, né? Solicitamos a Vossa Senhoria que permaneça na sala. Solicitamos o quê? Então, aqui nós temos, né, a primeira oração. Aqui não ficou, mas olha aqui o quezinho, né? Da oração integrante. Conjunção integrante, né? Não devemos separar com vírgula, sujeito e verbo, reforçando. Verbo e complemento e oração principal da oração objetiva. A vírgula deve ser usada para separar os incisos explicativos, retificativos ou continuativos. Então, você vai observar aqui na primeira. O gerente era muito respeitado, ou melhor, a gente fala isso, aliás, né? Ó, muito temido. Na outra, ele deve, por exemplo, olha aí, por exemplo, aí, ó, entre vírgula, né? Ouvir mais os seus funcionários. Beto gosta de cozinhar. Além disso, faz questão de comprar os ingredientes. O professor Beto cozinha muito bem, hein? Uma delícia. Mariana e Tabita chegam em casa sempre às 21. Aliás, quem que não fala isso? Né? Na oralidade, aliás, né? Às 22 horas, né? Inclusive, outra aí também, ó. Já falamos bastante sobre este assunto. Então, toda vez que aparecer a palavra o melhor, isso serve para a sua redação. Isto é, digo, por assim dizer, a saber, ou antes, ou seja, por exemplo, tem que colocar vírgula. A vírgula deve ser usada para separar orações intercaladas. Só o presidente era muito respeitado, ou melhor, muito temido. A diretoria, convém lembrar, não se reúne há 3 meses. Olha só, convém lembrar, né? Oração intercalada. Esperamos, ansiosos, disseram os familiares. Disseram os familiares, orações intercaladas. O garoto, disse o vizinho, é terrível, ninguém segura. Esse disse o vizinho aí, né? Então, eu poderia colocar assim, o garoto é terrível, ninguém segura. Aí, eu estou explicando, disse o vizinho, é uma oração intercalada. A vírgula deve ser usada para separar termos deslocados. A sala, acredito que já tenha sido alugada. Acredito que a sala já tenha sido alugada. Isso. Olha a sala aqui, né? Quando fala do termo deslocado. Os inspetores parece que não chegaram. A mesma coisa, parece que os inspetores não chegaram, né? Então, como antecedeu, aí tem que colocar entre vírgula. Isso. A vírgula também deve ser usada em caso de pleonasmo ou anacoluto. Aos empregados, o nosso sucesso lhes devemos. Então, nós temos aqui o lhes. Esse lhes está se referindo a quê? Aos empregados. Então, aí, essa questão do pleonasmo, né? A redundância, né? Dinheiro. Quem não está precisando disto? Olha, então, aí, quando há uma troca, né, de posição, anacoluto, quando troca. A vírgula pode ser usada também para marcar a supressão do verbo. Tu buscas a terra e eu os céus. Então, olha só, ó, busco, né? Eu busco os céus. Aqui. Ele não nos entende, nem nós a ele. E nós também não entendemos. Não entendemos, ficou subentendido. A vírgula deve ser usada para separar o nome da localidade nas datas. Rio de Janeiro,
vírgula, né? 9 de novembro de 2023. Então, aí você vai fazer uma cartinha, né? Daí coloca o nome do local, onde você está, a data e o ano. Certinho? Fácil assim, né? Então, vamos praticar um pouquinho aqui sobre essa questão da pontuação vírgula. A questão refere-se ao texto abaixo. Quando os caminhões paravam em alguma casa de comércio e nós fazíamos grupos de longe para olhar, Geraldo ficava na frente fazendo palhaçadas para nos provocar. A vírgula utilizada no texto indica que há a enumeração de características do personagem Geraldo, B, um termo usado para fazer referência ao interlocutor, C, um acréscimo de informação ao termo ao qual se refere, D, inversão na ordem direta de um período e elipse de um termo, ou seja, omissão, né? A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né, na ordem direta, né? Ou seja, a inversão, né, da ordem direta de um período. Beleza? Ok, amadinho. Agora o nosso momento da hora de produzir a temática da aula. Nós vamos construir, como sempre, nós estamos ainda no nivelamento, o mapa mental, para facilitar o seu entendimento na hora de estudar, tá certo? Você vai criar o seu mapa mental. Bem, que você fala criar, capriche. Beleza? Use cores, né, Alessandra? Anime esse mapa mental. E aí, só para reforçar, né, pessoal? De novo o mapa mental, professora, que eles podem, de novo, né? Mas não esqueça, é o nivelamento e o mapa mental é uma técnica que vai ajudar aos senhores na fixação e nas atividades, na avaliação. Façam com capricho e nos enviem. É isso aí. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá.